Fala, fiel, vídeo um pouquinho atrasado aí, trazendo aí a vitória do Coringão pra cima do Flamengo, né, por 1-0 ontem, né? Não consegui gravar rapidamente esses últimos jogos, né? Porque tava um pouco doente aí, depois tava até aproveitando essas vitórias do Corinthians, né, cara? Fazia tempo que a gente não vivia um bom momento, né, com grandes triunfos, uma sequência bacana. Então até me afastei um pouco, né, mas pra aproveitar o momento, né? Mas enfim, falar um pouco da partida aí, né? Antes de falar do jogo em si, a gente vai ter uma live aí no Loucos do Bando daqui a pouquinho, às 8 da noite. Eu, o Léo e o Wesley lá no Loucos do Bando, falando dessa vitória do Coringão com mais detalhes aí, né? Aqui é só passando aqui os melhores momentos, né? O que eu achei da partida de uma forma mais resumida, né, pessoal? Mas antes de ir pra análise da partida, tem uma coisa que eu ia até fazer um vídeo, mas eu acabei não fazendo, né? Que é sobre aí as quartas de final de Copa Libertadores, né? Vamos pegar esse mesmo Flamengo. E, cara, o sentimento é de que vai ser difícil. O sentimento é que o Flamengo é favorito. O Flamengo tem mais capacidade com todo o investimento feito nas últimas temporadas, né? O elenco campeão se mantendo. Mas é que assim, o Corinthians tá sendo capaz de brigar, né? Que era o que a torcida sempre pediu, né? Um elenco competitivo, uma equipe competitiva. E são traços, né, características que o Vitor Pereira tá trazendo pra gente, né? Nesses últimos nesses últimos jogos do Corinthians, né? Então, não custa nada sonhar, cara, com essa classificação pra cima do Flamengo, né? E esse jogo do Brasileirão, na minha opinião, era muito importante, cara. Eu sei que as equipes vão estar diferentes pro próximo jogo. O próprio Flamengo poupou alguns jogadores, né? Pra essa partida em Itaquera. O Corinthians está com seus desfalques ainda, né? É basicamente o mesmo time que foi a campo contra o Boca Juniors com o Gustavo Silva no banco, né? Como opção. Então não mudou muita coisa pro Corinthians, né? Mas a tendência é que pro mês de agosto, né? Quando vai ser as quartas de Copa Libertadores, que o Corinthians tenha seus nomes à disposição, né? O Maicon, volte aí, o Renato, o próprio William, o Fagner, né? E deu uma encorpada nesse elenco aí do Vitor Pereira, né, cara? Enfim. E o mais importante, cara, eu acho que era recuperar essa confiança do corintiano, né, cara? Tá num processo aí, o Corinthians não vencia clássico, venceu o Santos, meteu 4 bem encaminhado na Copa do Brasil. Não passava das oitavas, conseguiu passar pelas oitavas. Tá classificado aí depois de 10 anos, né, para as quartas de final. Passou pelo Boca na Bomboneira, de forma histórica. Corinthians aí, é uma reclamação minha também, não estava conseguindo vencer grandes jogos, né? Não estava conseguindo se impor contra essas grandes equipes, né? Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. Aí tava com um tabu indigesto, né, contra o Flamengo, quase 10 partidas sem vencer, com 8 derrotas, né, nesse ciclo. E aí vence, né, o Flamengo, né, depositando é, crença, né, nessa classificação da Copa Libertadores. Como eu disse, as equipes estavam mudadas, sim, mas as duas vão melhorar. Não é só o Flamengo que estava com seus desfalques, o Corinthians também. E o Corinthians está lutando muito, né? Por isso que dá para sonhar. E o corintiano tá vivendo semanas aí mágicas, né? Com mesmo com todo o sofrimento, né? Tá tendo aquele final feliz ali, né? Vamos ver se a gente consegue se manter, né, cara? Enfim, tá, ó, tá indo tudo muito bem, né? O Corinthians tá um pontinho do Palmeiras, né? Também no Brasileirão, que empatou com o Fortaleza fora de casa, né? Enfim. é, E agora vamos falar um pouquinho da partida, né? Como eu disse, o Corinthians ainda tinha seus desfalques, né? E foi a campo com Cássio no gol. Rafael Ramos na lateral direita, dupla de zaga Gil e Raul. Na lateral esquerda, o Fábio Santos. E no meio-campo ali um Cantígio do Queiroz e Juliano. Piton aberto pela esquerda. Adson aberto pela direita e Roger Guedes no comando do ataque, né? Na teoria é um 4-3-3, né? Mas na prática vira uma linha de 5, né? O Fábio Santos compõe ali como um terceiro zagueiro e o Piton fecha como lateral esquerdo, né? Mas não deixa de subir para apoiar do lado dele. Enfim, esse Corinthians e Flamengo, como é que ele começou, né? Ele começou com uma proposta bem clara, né? As duas equipes iriam fazer marcação-pressão quando não estivessem com a bola, né? E foi assim a tônica do começo da partida. Ambas as equipes dando muito trabalho uma para outra e sendo muito competitivas, né? Aguerridas, lutando pela bola e tudo mais, né? É, o Corinthians tinha mais a posse de bola, ele conseguia sair mais facilmente, né?
dessa marcação, pressão do Flamengo e conseguir avançar suas linhas, né, tendo mais posse de bola, rodando bastante, tendo ali ultrapassagens do Queiroz, né, que tava naquele vezinho, o Du era um dos meio-campistas e não o volante dessa vez, né, cara? Enfim, é... as bolas do Corinthians passando muito pela grande área, né? Você sempre acha que tá faltando ali um centroavante para fazer o gol, né? O Roger Guedes não tá conseguindo ser esse cara ali para estar posicionado e além de participar da criação de jogadas, está lá para concluir. Então você sempre acha que o Corinthians chega rápido ali na lateral da grande área, consegue fazer o cruzamento, a bola passa por todo mundo com velocidade, né? Mas não tem alguém para empurrar, né? Para botar o pezão ali para a bola entrar, né? Esse cara pode ser, e tomara que seja, Yuri Alberto, né? E o Flamengo estava mais na base do contra-ataque, né? Nesse segundo tempo. E ficava nos erros do Corinthians, né? O Corinthians que ainda tem esse pequeno problema da marcação alta, não está totalmente encaixada, ela não está 100% ainda. Algumas vezes a gente consegue recuperar a bola no setor ofensivo, né, do campo de ataque do Corinthians ali, mas muitas vezes essa marcação é batida com uma troca de bola, um toque de bola refinado como o Flamengo tem, e o Corinthians dava o meio campo todo, né, para o Flamengo contra-atacar, né? E uma dessas oportunidades, o Vitinho conseguiu receber um lançamento, né? Driblou muito fácil o Ramos e bateu cruzado. O Cássio fez uma excelente defesa, né? O Flamengo já teve outras finalizações e outras chegadas, mas essa em si foi a mais perigosa, né? Os outros foram chutes tortos, enfim, né? Que deu rebote, bateu na zaga e tudo mais, né? O Corinthians conseguiu interceptar antes, né? E o Corinthians teve uma finalização com o Adson, onde ele, da mesma forma que o Vitinho, ele cortou por dentro, né? Bateu em diagonal e passou por cima do gol, né? Fora isso, teve um pênalti que, na minha opinião, foi pênalti, né? Que o VAR não deu, nem o juiz. O Adson é tocado, ele cai um tempo depois, mas ele é tocado, portanto falta, né? Nesse próprio lance o VP reclamou. A primeira reclamação dele no jogo foi expulso, né? Achei o árbitro bastante confuso e no primeiro tempo, principalmente, tava dando tudo pro Flamengo, né, cara? O Flamengo tava com a posse de bola, ele tava com o apito na boca já, que se tocar nos meus amigos rubro-negros serão apitados, né? Então, tava nesse clima, né, Itaquera, né? Mas enfim, o Corinthians conseguiu se portar muito bem nesse primeiro tempo, né? Eu discordei um pouco da análise dos comentaristas de que o Flamengo foi melhor. Talvez ele fosse um pouco mais incisivo, né, com a bola na trave do Vitinho, mas o Corinthians teve muito mais controle de jogo. E as bolas do Corinthians passaram muito pela pequena área, grande área, né? O Santos estava sempre ali afoito para cortar as bolas, né? O Corinthians, você estava vendo o jogo, parecia que estava ao momento de alguém chegar finalizando, né? Teve até uma oportunidade com o Piton, que numa boa triangulação que ele cruzou e ninguém conseguiu tocar na bola, né? Passou por 3 jogadores do Corinthians. Aquilo é uma chance clara, porque se você for ver os gols do Corinthians, né? Eu acho que uns 80, 90% sai de jogadas assim, né? O Piton tem um monte de assistências, então assim, são jogadas para gol se você acompanha os jogos do Corinthians, né? Elas são bem mortais, né? Mas enfim, né? Já para o segundo tempo, né, o VP substituiu 2 atletas, né, ele colocou o Gustavo Silva no lugar do Lucas Piton, que aparentemente saiu com uma dor muito forte no pé, né, pode ser que ele quebrou ou fissurou o dedo do pé, algum dedo do pé, depois de uma entrada violenta lá do Fabrício Bruno do Flamengo, né. Vamos torcer para que não seja nada. E a outra substituição foi o Rony, que acabou entrando no lugar do Cantillo, se eu não me engano. Deixa eu passar aqui na minha colinha, né? Pra ver se é isso mesmo. É isso mesmo, entrou o Rony no lugar do Cantillo, ali substituindo a linha de 3 ali. E o Corinthians eu achei que voltou melhor que o Flamengo, viu? Pra te falar a verdade. O Corinthians continuou rondando, né, a área do Flamengo. E uma dessas rondas, né, um cruzamento despretensioso do Gustavo Silva após um cruzamento da esquerda do Adson, né, que não tinha ninguém. O Gustavo Silva voltou a cruzar e um gol ridículo do Rodinei contra, né? O zagueiro tentou afastar, acho que ela triscou na testa do zagueiro do Flamengo, sozinho. E o Rodinei tentou dominar, a bola espirrou no taco, né? Ali da perna dele. E entrou no gol do Santos, né? Corinthians 1-0, né? Daí então o Corinthians ele se propôs a marcar mais e sair em contragolpe, né? Com a vantagem no placar e por não ter muitas opções no banco, né? E o Flamengo começou a ter mais posse de bola, né? O Flamengo assustou apenas na sequência do gol do Corinthians, né? Onde teve 2 grandes defesas do Cássio, né? Uma cabeçada do Gabigol onde ele espalmou e no rebote, que eu não sei quem pegou, não sei se foi o Thiago Maia, que ele encaixou, parece que tava com o imã na mão gigante, né? E o Flamengo foi basicamente isso, cara. O Flamengo teve mais posse de bola, rondou a área do Corinthians, mas não conseguia finalizar. O Corinthians rebateu todas as bolas e saiu no contra-ataque, né? Que é uma coisa que a gente sempre pede pro Corinthians, né?
não tem problema de jogar lá atrás, de ter uma postura reativa, só que o Corinthians tem que atacar de volta, né? Dar uma assustada, porque aí você deixa os caras com menos volúpia no jogo, né? E foi o que aconteceu. O Flamengo tentou ali no começo, parecia que o Flamengo ia fazer uma pressão, mas o Corinthians várias vezes saiu no contragolpe, né? Muitas vezes matados com falta, muito próximas à grande área, onde o Roger Guedes não conseguiu aproveitar as cobranças, né? E também em outros contra-ataques onde o Bruno Melo finalizou, enfim, o Corinthians descia com muito perigo, né? E eu falei do Bruno Melo, acabei não falando das substituições, né? Depois o VP substituiu o Ramos pelo Mendes e substituiu o Juliano pelo Bruno Melo, né? O Bruno Melo ficou ali nos meio, na linha dos meio-campistas, né? E depois ainda entrou o Adson, saiu o Adson, entrou o Giovani, né? Da linha de frente. E o Corinthians continuou se defendendo muito bem a partida toda, né? Conseguindo fazer a linha baixa, saindo no contragolpe e oferecendo muito perigo, né? E isso acabou gerando a situação que o Flamengo não conseguia se abrir muito, né? Pra fazer efetivamente uma pressão, né? O que foi bem interessante. Parece que o Corinthians estava um contra-ataque de matar o jogo, né? E esse contra-ataque saiu, né? Eu disse desses contra-ataques onde acabaram em faltas, mas em finalização em si, aconteceu. Teve um contra-ataque ligado pelo Gustavo Silva, onde ele achou o Roger Guedes que saiu na velocidade. O Roger, eu acho que ele poderia ter encontrado o Giovani, né? Mas ele não conseguiu acertar o passe. Enfim, não tentou, né? Acho que ele não viu, tentou fazer o gol. Ele ainda dribla o Santos, goleiro do Flamengo, já desequilibrado finaliza, né? Ele dá um lindo drible no Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo. Dribla o goleiro do Flamengo, o Santos. E acaba chutando pra fora, né? Passa ali à esquerda do gol, né? Ali ele poderia ter matado o jogo. E eu acho que se ele rola pro Giovani, ele ficaria com o gol aberto, né? Porque tava sem goleiro, né? Mas enfim. E o Flamengo teve mais uma oportunidade. Na sequência dessa jogada, né? O Pedro recebeu um contra-ataque. Ele virou e mais bateu mal. Essa foi a chance do Flamengo, né? Mas enfim, o que me surpreendeu esse time do Corinthians aí foi a garra dentro de campo. Todo mundo lutando muito, dividindo, sendo aguerrido, né? Correndo muito. O Adson deu uma entrada no Marinho sensacional num contragolpe que o Flamengo ia ter, que ele matou o contra-ataque do Flamengo ali, num carrinho perfeito no Marinho. Muita volúpia, muita disposição. Um time que a torcida gosta, né? Que se falta técnica às vezes, como tá faltando, por falta de jogadores bons, né? Que o Corinthians contratou, não tá faltando em nada na raça, na disposição, na entrega, né? O VP tá conseguindo implantar muito bem isso no Corinthians, né? Eu acho que o único ponto negativo é esse meio-campo, que quando tenta fazer a marcação alta, aí eu acho às vezes até muito, muito fácil de ser batido, sabe? Principalmente se passa ali pelo cantígio do Queiroz, já era, né? Tem que torcer pra linha de 5 tá bem postadinha lá atrás e o outro time não conseguir definir rápido, né? Mas enfim, Corinthians 1-0, gol contra do Rodinei, quebrando esse tabu contra o Flamengo, dando muita disposição aí, muita confiança para esse confronto contra o Flamengo na Libertadores no começo de agosto, né? E encostando de novo, né, no líder Palmeiras, né? Agora só um pontinho, né? O Corinthians se recuperando, que tinha caído para quarto, voltou para a segunda posição, né? Eu acho que o Inter pode passar o Corinthians ainda, se eu não me engano, que o Inter joga hoje, né? Mas enfim, o Corinthians é voltando nas cabeças, né? Agora é recuperar os seus atletas, né? E pensar nesse jogo da Libertadores, né? Claro que tem um jogo de volta na quarta contra o Santos na Copa do Brasil, tem mais 3 jogos pelo Brasileirão, mas o pensamento agora é recuperar os jogadores para essa grande batalha contra o Flamengo, né? Como eu disse, cara, dá pra vencer os caras. Esse jogo acho que foi muito bom pra isso, né? Pra botar o ânimo do Corinthians de volta, de ver que o Flamengo não é esse bicho papão. E, enfim, vamos com tudo pra cima, né, pessoal? Enfim, não deixem de se inscrever no canal, deixar um like aí no vídeo se gostaram, né? E daqui a pouquinho às 8 tem live no Loucos do Bando comigo, Léo Inácio e com o Wesley, né, pessoal? É isso aí e vai Corinthians!